No episódio anterior, saímos da cidade de Bariloche, sentido ao sul, pilotando pela sempre maravilhosa Ruta 40, que a princípio nos brindou com os dias de estrada mais incríveis até então. E tudo correu bem até a nossa parada na cidade de Governador Costa, onde a partir dali as coisas mudaram. Já não havia mais tanta assistência de postos de combustíveis e o asfalto, que até então estava impecável, se tornou dramaticamente perigoso, fazendo com que a nossa pilotagem ficasse muito técnica e reduzindo bastante a nossa velocidade. Assim foi até a nossa chegada na cidade de Perito Moreno, que é onde estamos agora. Mais um dia começa na cidade de Perito Moreno. Mas antes de seguirmos viagem, temos uma grande decisão a tomar. Por qual caminho seguir? Nesse momento temos 3 opções. Uma mais longa pelo litoral, que a princípio também demonstra ser a mais segura. Uma mais rápida, mas que nos colocaria contra o vento desde o princípio do dia. Ou uma terceira opção, que é seguir pela Ruta 40 e encarar os 73 km malditos de Rípio. E depois de pesar todos os prós e contras, decidimos optar pela rota mais longa. Definitivamente segurança é o primeiro item a se considerar nessa viagem. Olha aqui o nosso desafio do dia. A gente está saindo aqui agora da cidade de Perito Moreno, onde ficamos aí cerca de uma semana, quase uma semana, não, 5, 6 dias, seguindo o nosso cronograma de ficar parado durante a semana para trabalhar e nos deslocando aos finais de semana. É uma cidade que não confundam com as geleiras de Perito Moreno, são lá mais para baixo. Essa cidade não tem rigorosamente nada para se fazer, passear, e foi só por uma questão logística mesmo que a gente acabou ficando aqui. Hoje está muito frio, 2 graus, a sensação está na casa dos... Não, desculpa, está um pouco mais que 2, acho que está 3 graus, a sensação está na casa de -2. E enfrentaremos muito vento para frente. Estou um pouco apreensivo com isso mais uma vez. Vamos ver como será. E assim começamos nosso dia de estrada, sabendo que seria um dia difícil, mas sem ter muita ideia do quão difícil seria. O asfalto até que voltou a parecer um tapete, tranquilo para andar, e o vento, bem da verdade, é que estava a favor, não sendo um problema nesse trecho da estrada. Mesmo assim, não pudemos seguir por mais que 1 hora, já que o frio literalmente congelou nossas mãos e pés. Sem ter nenhum ponto de apoio por perto, a única alternativa foi usar o escapamento das motos para descongelar as mãos e os pés. Mas em tal frio, nem ele estava fazendo muita diferença. Depois dessa parada ganhamos um pouco de sobrevida e continuamos, ainda que com muito frio, em busca de algum posto, onde poderíamos finalmente nos aquecer de verdade. Pouco mais de 1 hora após aquela parada, que mais pareceram 3, avistamos um posto. Deus sabe o quão felizes ficamos em poder achar um lugar para esquentar nossos corpos de verdade e poder então seguir viagem de forma mais tranquila. A gente está aqui no posto agora, acabamos de abastecer as 2 motos, estão logo ali, paradas ali. A gente completou o tanque das 2 motos, deu cerca de 11 litros, mais ou menos, o que custou equivalente a $4.
e ainda um café de cortesia. 11 litros por $4 e um café de cortesia. Isso é que eu chamo de justo. O vento agora está na casa dos 40 km por hora, mais ou menos, é o que está marcando. E aí a gente percebe claramente o quanto o vento é determinante para uma viagem de moto, né? Porque como a gente está andando a favor do vento, a viagem está muito tranquila. A moto está bastante econômica. Dentro do capacete está um silêncio total absurdo. Parece assim que a gente nem está andando. Dá para ouvir o barulho do motor e só. Não tem aquela zoeira de vento que fica toda hora. A música eu estou escutando aqui bem baixinho no capacete. E tá uma suavidade assim para andar, tudo tranquilo, a segurança é outra, barulho outra, economia é outra. Como é bom andar com o vento a favor. Depois dessa parada, a temperatura ficou bastante agradável, de forma que pudemos finalmente, pela primeira vez no dia, curtir um pouco da viagem. Foi por ali também que avistamos pela primeira vez os guanacos, muito bonitinhos, mas bastante perigosos pela imprevisibilidade de seus movimentos. A viagem corria bem, mas isso não iria durar muito, já que estávamos nos aproximando da Ruta 3, onde uma forte chuva já se formava e também mudaríamos de direção, fazendo com que o vento, que até então estava a favor, passasse a ser lateral. Foi dito e feito. Assim que entramos na Ruta 3, ficou claro que não haveria como escapar das tempestades, e fomos obrigados mais uma vez a parar para nos preparar para ela. Logo que saímos do posto, percebemos que o nível de perigo da pilotagem subiu rapidamente por conta dos ventos. A chuva não era somente uma chuva, era uma chuva de granizo. E o dia, que até pouco estava tranquilo, ficou bastante tenso. Em determinado momento ficou bastante claro pra gente que o objetivo do dia era simplesmente achar um lugar para poder parar e dormir, o que demorou bastante, já que aquela é uma região muito pouco estruturada, deixando os últimos momentos do dia muito tensos. A gente está aqui num posto de combustível que a gente parou no meio do caminho, e esse posto tinha um hotel, a gente acabou resolvendo ficar por aqui. Ele não era nosso destino era um outro posto que também tinha hotel, mas quando a gente chegou por aqui, a gente encontrou vários motociclistas, inclusive muitos brasileiros, e até motoristas de carro. Todos eles tinham uma opinião meio que comum, todos eles subindo do sul sentido norte, falando que para baixo estava bem complicado, muito granizo na pista, muito vento, estava muito difícil, estava muito perigoso. A gente, na verdade, na descida já pegou um pouco de chuva de granizo e foi desconfortável já. O vento também estava bem forte mesmo, e na
verdade, cada vez que a gente vai mais para o sul, a coisa vai ficando pior. As distâncias com assistência ficam maiores, sem assistência, desculpa, ficam maiores. Os animais na pista aparecem com mais frequência. O vento vai cada vez ficando mais forte, pior ainda para andar. E hoje tinha ainda essa chuva com granizo e a temperatura também estava bem baixa, não estava um dia muito confortável para andar, né? E, inclusive por vários momentos, até que falei com a Bruna agora há pouco, estava na pista andando e aí o vento ficava jogando a moto para um lado e os trilhos que os caminhões deixam no asfalto me jogando para o outro, parecia que estava pilotando um touro mecânico, assim, tava uma coisa muito louca, parecia uma montanha russa. E por isso a gente resolveu não estender até onde a gente tinha como plano hoje, que seria uma cidade um pouco mais de 130 km aí pra frente. A gente resolveu parar por aqui, achou mais prudente para não correr muitos riscos, deixar para completar a perna até Rio Gachegos amanhã, fica um pouco maior, mas maior do que não completar, né? E inclusive nessa de estrada ruim, complicada também, a gente acabou tendo um problema que foi a nossa câmera, né? Numa dessas de joga pra lá, joga pra cá, minha moto acabou indo parar num buraco, tinha uma GoPro, uma das nossas câmeras no meu baú e simplesmente voou. A Bruna que viu e me deu alerta, eu vi ela parando na hora, eu parei também, fui ver o que estava acontecendo, imaginei que pudesse ser algo do tipo, porque eu tinha acabado de passar no buraco, eu falei, será que alguma coisa caiu da minha moto? Até era a câmera que estava lá que acabou quebrando, né? E até nessas paradas, né? A gente parava com a moto, quando foi pegar a câmera, ou parava em algum outro momento para programar a câmera, para, né, gravar algum momento nosso. O vento era tão forte que era muito difícil você ficar parado ali segurando a moto, né? Principalmente a minha, que ela é uma moto mais pesada que a do Igor. Era difícil você segurar ali. Às vezes eu falava espera e eu ficava só segurando a moto para esperar o vento dar uma baixada pra gente conseguir mexer no que gostaria de mexer. Inclusive essa de vento forte derrubando moto, aqui mesmo no posto onde a gente tá, quando a gente chegou, tinha um pessoal, né, uma dessas turmas que estavam aqui de moto, estavam fazendo um reparo numa dessas Versas que ela tombou. Ela tombou aqui e acabou quebrando o farol auxiliar dela. Então eu mesmo fiquei segurando, tive um momento aqui que eu tive que segurar as duas motos porque a Bruna tinha ido no banheiro, eu tava por ali e o vento estava quase derrubando elas. Na verdade, assim, para vocês terem noção da gravidade do vento que a gente pegou hoje, assim que a gente entrou no hotel que a gente tá agora, eu fui ler notícias e olhar os grupos que eu participo de moto. Eu até li uma matéria falando que um brasileiro faleceu hoje, infelizmente, na estrada por conta do vento. E isso foi muito próximo de onde a gente estava, assim, era uma cidade um pouco para cima de onde a gente virou para chegar aqui, né? Então ele faleceu. O acidente aconteceu, assim, não tem todos os detalhes, mas aconteceu basicamente porque o vento jogou ele para fora da pista e ele rolou e faleceu na hora, assim. Então isso eu falo só para vocês terem ideia. Realmente, eu acho que de todos os ventos que a gente pegou, que tudo tava como se fosse subindo de degrau, assim, pra gente pegar hoje, que foi o mais forte de todos, né? No final das contas, a gente tem que ficar feliz com esse prejuízo só da GoPro, porque podia ser bem pior. E até um outro ponto, né? Quando você pega muito vento e muito frio, assim, você acaba colocando muita roupa, né? Eu, por exemplo, tava no final, assim, né? Na última pernada de estrada, eu já tava com 6 blusas, jaquetas, né? Então, assim, tava parecendo um urso. Isso deixa você com menos... teu corpo fica menos maleável, né? Então, até pra... Mobilidade. Mobilidade. Então, qualquer coisa que você tenha que fazer na estrada ali, tudo bem que a gente tava em linha reta e tal, mas se você vê um guanaco, por exemplo, qualquer coisa ali, fica até difícil de se movimentar. Pra ir no banheiro mesmo, eu tinha que tirar todas as roupas pra conseguir me mexer. Então, lavar a mão e tudo mais. Então, até isso atrapalha, assim. Então, por segurança mesmo, a gente achou melhor fazer essa parada por aqui e não pegar nada mais grave na estrada. Boa noite. Boa noite.